dizendo que eu sou terceirizado do Ministério Público na magistratura, mas estou tentando aprender o ofício de julgar, que é muito bonito. Eu quero fazer uma saudação especial também ao membro do Ministério Público com assento na turma, doutor Antônio Carlos, pessoa Lins, e a senhora secretária, doutora Viviane, aos seus advogados, servidores, servidoras da casa. E vamos à pauta de julgamento. Antes, porém, eu quero fazer uma referência de boas-vindas ao doutor Fernando Moreira Gonçalves, que, neste momento, toma posse na turma, pela terceira região, em substituição ao doutor Douglas Camarinha Gonzalez, apenas reiterando o pleito a Vossa Excelência, por Vossa Excelência, na medida do necessário, exerça seu dever de corrigir essa presidência eventuais deslizes que possam ser praticados por mim, desejando êxito a Vossa Excelência na jurisdição, aqui na turma. Tem a palavra a senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Aos 17 dias do mês de agosto de 2016, às 19h30, na sede do Conselho de Justiça Federal, na cidade de Brasília, realizou-se a 7ª sessão ordinária da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Og Fernandes. Participaram os excelentíssimos senhores juízes federais: Boaventura João Andrade, Douglas Gonzalez, Daniel Machado da Rocha, Wilson José Witzel, Ângela Cristina Monteiro, Rui Costa Gonçalves, Gerson Luiz Rocha, Maria Lúcia Gomes de Souza, Gisele Chaves Sampaio Alcântara e Marcos Antônio Garapa Carvalho, em substituição ao juiz federal Frederico Killer. Alguma manifestação em contrário à aprovação da ata? Não havendo, declaro aprovada. Vamos à pauta de julgamento. Doutor Gerson Luiz Rocha, Vossa Excelência relator do item 14 da pauta, cujo final do processo é 6306. Requerente INSS, requerido Leonice Ramos da Silva. Presente. É o INSS que está presente? Convido Sua Excelência, doutora Milene Goulart Valadares, a tomar a tribuna. Bom dia, doutora Milene. Bom dia. Doutora Milene, até aqui, o pleito defendido por Vossa Excelência no recurso está sendo acolhido por Sua Excelência, o eminente relator, e todos os senhores membros da turma. Eu indago se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral e eu proclamaria o resultado. Sim, dispenso. Perfeito. Provimento unânime da turma. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Wilson Witzel. Vossa Excelência é relator do item 3 da pauta, cujo final do processo é o 7211. Eu convido Sua Excelência, doutor João Marcelo Quinelato. Também Vossa Excelência, boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde. Vossa Excelência está pela parte requerida. INSS. É isso? É isso. Sua Excelência, o eminente relator, está votando por negar provimento ao recurso, no que está sendo acompanhado pela unanimidade dos membros da turma. Eu indago que Vossa Excelência dispensa a sustentação oral. Dispenso. E posso proclamar? Pode. Negou provimento ao recurso. À unanimidade. Tá. Esse tem pedido de vista, né? Tá, mas não vai ter que ter sustentação oral. Doutor Frederico, Vossa Excelência é relator do item 4, então, cujo final do processo o número do processo é 8307. O assunto é cálculo de fator previdenciário.
da Lei 9.876. Requerente INSS, requerido Edilson Paulo Ferreira. Sua Excelência, doutor Marcelo, permanece na tribuna. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Tem a palavra Vossa Excelência, pelo tempo regimental. Senhor presidente, eminentes juízes, antes de tudo, o ministro Mauro Campos, da parte da Procuradoria-Geral Federal, nós conhecemos o ministro há muito tempo do STJ e só nos é possível antever coisas boas nessa gestão. Sucesso. Muito obrigado. Senhor juiz, a questão desse processo é saber se o tempo de contribuição do professor se submete ou não ao fator previdenciário. A turma recursal excluiu o fator previdenciário nesse caso, sob o seguinte fundamento: a aposentadoria do professor, nos termos do artigo 201 do parágrafo 8º da Constituição, equipara-se à aposentadoria especial, não devendo, então, incidir o fator previdenciário. De plano, senhores juízes, nós dizemos que esse entendimento se contrapõe à posição assumida pelo Supremo no agravo em RE 742005, da segunda turma, julgado em 2014, do ministro Zavascki, no qual textualmente diz o seguinte: no regime anterior à emenda 18, a atividade do professor era considerada especial. Foi a partir dessa emenda que a aposentadoria do professor passou a ser espécie de benefício por tempo de contribuição, com requisito etário reduzido e não mais uma aposentadoria especial. Então, há um acórdão do Supremo dizendo que a aposentadoria do professor não é especial e há a decisão da turma recursal dizendo que ela é especial ou equiparada a especial, que no resultado prático seria o mesmo. E aqui, senhores juízes, vale trazer uma questão, tocar num ponto. Tem surgido algumas argumentações no sentido de que o Supremo teria reconhecido o caráter especial da aposentadoria do professor. Isso se faz pensando em alguns acórdãos do STF, em que, de fato, se usa a expressão aposentadoria especial do professor. Mas, quando se abre essas decisões, vê-se que o Supremo não está usando ali a expressão no seu sentido técnico legislativo. O Supremo está dizendo que há uma especificidade na aposentadoria do professor, que é a redução do requisito etário. Quando, no entanto, se vai realmente ao que o Supremo pensa sobre o tema específico, a posição é essa aqui, adotada no agravo em RS 742005. Além disso, o STJ, hoje se pode dizer, tem jurisprudência no sentido da incidência do fator previdenciário nesse caso. Eu trago aqui o RESP 1527888, o RESP 1481976, todos de 2015, determinando essa incidência. São julgados da segunda turma. Há outros julgados também que não conhecem da matéria, porque ela veicularia temática constitucional, e há um julgado da quinta ou sexta turma realmente em sentido contrário. No entanto, é um pronunciamento respeitável de uma turma que perdeu competência para a matéria previdenciária no STJ. Julga processos residuais. E isso é relevante para fim de se definir o que é a jurisprudência atual, porque, inclusive, esse paradigma da quinta ou sexta turma nem para fins de embargo de divergência pode ser usado. Portanto, é possível afirmar que os julgados que hoje existem dos órgãos fracionários competentes é no sentido da incidência do fator previdenciário. Entre esses julgados, existe um que desce algum detalhamento e explica o raciocínio do STJ sobre a matéria, que é o RESP 1423286, da segunda turma do final do ano passado, de agosto do ano passado, em que, sinteticamente, diz o seguinte: o artigo 29 da Lei 8.213 diz que a aposentadoria especial não se sujeita ao fator previdenciário e que a aposentadoria por tempo de contribuição se sujeita. Trazendo a evolução legislativa, dada a categoria do docente, o que se vê é o seguinte: o decreto 53831, considerada atividade de magistério penosa, a emenda 18 elevou o trato da matéria para a Constituição e passou a considerá-la, a descaracterizá-la como penosa, e, por fim, a emenda 20 de 98 declarou
que essa aposentadoria é por tempo de contribuição com requisito etário reduzido. Conclusão da segunda turma. Se a atividade de professor não é considerada especial pela sistemática explicitamente adotada na Lei 8.213, a essa categoria incide o fator previdenciário. Nesse tema também é comum afirmar-se que esse meio de evitar aposentadorias precoces, que é o fator previdenciário, acabaria esvaziando a regra constitucional do parágrafo 8º do 201 da Constituição, que assegura aposentadoria aos 25 ou 30 anos de magistério. Quanto a isso, nós diríamos o seguinte: o fator previdenciário, como se sabe, é um critério de cálculo que vai levar em conta a expectativa de vida do segurado, e a finalidade é mesmo desestimular aposentadorias precoces de pessoas que talvez não estejam ainda em condições, ou não tenham uma necessidade tão grande quanto a de outras pessoas de idade avançada de contar com a cobertura da Seguridade Social. O Supremo declarou esse critério de cálculo constitucional na DIN 2111 sob dois fundamentos importantes. Um fundamento é o de que a emenda 20 de 98 delegou ao legislador ordinário a definição dos critérios de cálculo, e o segundo fundamento é de que o fator previdenciário, na forma como foi construído, seria um meio razoável de se alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Diante disso, as decisões que afastam o fator previdenciário em relação à categoria dos docentes não procedem, a rigor, a uma interpretação conforme a Constituição. O Judiciário pode interpretar a lei de forma não literal, de forma teleológica, sistemática, mas aqui o que se faz é afastar um critério explicitamente figurante na Lei 8.213 por critérios extraídos da Constituição. Então, a rigor, o que há aqui é uma declaração de constitucionalidade. Se vai se caminhar para esse sentido, é necessário fazê-lo, então, formalmente, como determina a Constituição. Mas, se vai partir para o exame da constitucionalidade da norma, não haveria razão para afastá-la do mundo jurídico. E por quê? Porque a lei previdenciária levou em conta o que preconiza a Constituição acerca dos docentes. E como o fez? Mitigou o impacto do fator previdenciário em relação a essa categoria profissional. Isso é feito no parágrafo 9º do artigo 29 da Lei 8.213, que vai dizer: para efeito de aplicação do fator previdenciário, serão adicionados, inciso 2º, 5 anos, quando se tratar de professor que exerce atividade como a Constituição alude. Por fim, presidente, eminentes juízes, nós respeitosamente gostaríamos de sustentar aqui que a interpretação contrária acaba por desestruturar o sistema. E por quê? Porque a aposentadoria especial, como se sabe, é custeada por uma contribuição específica. E a aposentadoria especial é destinada a quem presta ou atua em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Muito bem. O magistério não se enquadra nisso. E aí, quando vai à decisão judicial e ele estende a aposentadoria especial, confere um direito que não vai contar com o respectivo lastro para esse financiamento. Por essas razões, presidente, eminente juiz, nós pedimos que se dê provimento ao incidente. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, eminente relator. Bom dia, ministro Campbell. É um prazer estar aqui agora sob a batuta do senhor. Já deu para perceber que o senhor tem dinâmico, né? Tem um fino trato e tenho certeza que será de excelente resultado aqui. Dou bom dia ao doutor Antônio Carlos, subprocurador-geral da República, a todos os colegas, ao advogado que fez a sustentação, aos demais advogados presentes. A matéria aqui discutida é se o fator previdenciário deve incidir ou não para os professores de educação infantil, fundamental e ensino médio, né? Essa matéria aqui na TNU não é nova. Eu, quando cheguei aqui em setembro do ano passado, já tinha sido julgada essa matéria aqui na TNU. Embora eu reconheça, como o procurador federal, na sua sustentação aqui, expôs brilhantemente, o STJ ainda não pacificou inteiramente a matéria,
Mas a TNU ela tem posição reiterada já aqui sobre a questão, e no meu voto eu sigo a linha dos precedentes firmados pela TNU já há um bom tempo, e venho citando, historiando aqui todos os precedentes que foram firmados pelo colegiado. A matéria também não é unânime na TNU, né? Há que se ressalvar isso, mas eu preferi seguir a linha dos precedentes já firmados. Cito aqui, então, rapidamente vou citar, precedente PEDLEF 500-8433, dígito 18, 2013, 404-7205, da sessão de junho de 2015. Lá já se posicionara a TNU nesse sentido da inaplicabilidade do fator previdenciário aos professores. E aqui eu cito diversos outros precedentes já da relatoria do juiz federal João Batista Lázari, publicado em julho de 2015. Cito o precedente da relatoria do juiz federal Daniel Machado da Rocha. E o último, quer dizer, já seguindo como que uma corrente interpretativa que a TNU vem reiteradamente trilhando, o PEDLEF 0504-450, dígito 76-2014, 405-8401, da relatoria do juiz federal Sérgio Murilo Vanderlei Queiroga, esse julgado na sessão de junho de 2016. Então, até recentemente, a TNU vem seguindo esse mesmo caminho. Esse voto do doutor Sérgio Murilo aqui expõe detalhadamente a questão. Cada vez mais a TNU, nesses precedentes, foi agregando argumentos, enfrentando todos os argumentos novos. E eu, basicamente, me acosto a essa linha de precedentes. Portanto, eu entendo materialmente inviável a aplicação do fator previdenciário à atividade de professor de educação infantil e dos ensinos fundamental e médio, e mantenho a tese, já fixada na TNU, de que não incide o fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria do professor, espécie 57, salvo se lhe for mais benéfico. E, por conseguinte, meu voto, senhor presidente, é de negar provimento ao incidente de uniformização. Perfeito. Apenas para que vocês me auxiliem na condução dos trabalhos, a prática que eu tenho é a prática do tribunal, de sessão do tribunal. Neste caso, há uma indicação de um voto de Sua Excelência, o doutor Boaventura, sim, em sentido diverso. Positivo. Eu indago se eu posso colher o voto antecipado de Sua Excelência, porque há, em seguida, um pedido de vista do doutor Rui Gonçalves, antecipado também. E, neste caso, no STJ, o que nós fazemos? Consultamos os seus pares se querem antecipar voto, a despeito do pedido de vista, e, sobretudo, isso ocorre quando, como é o caso do doutor Gerson, que deixará a turma. Doutor Witzel. Doutor Wilson Witzel, exatamente. Deixará a turma, de forma que, se Sua Excelência... Então, é assim que eu conduzo. Pode ser assim? Perfeito, presidente. Pode ser assim? Então, Vossa Excelência tem a palavra, doutor Boaventura. Pois não, Excelência. Eu dou as boas-vindas a Vossa Excelência, ministro Mauro Campbell, uma satisfação tê-lo conosco. A minha posição, senhor presidente, é uma posição numa linha de coerência com quando nós discutimos pela primeira vez essa matéria, numa sessão que realizamos em Vitória, no dia 18/6/2015. Né? Eu alinho-me também nessa perspectiva ao entendimento firmado pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, como a matéria já foi, conforme já pontuado pelo eminente relator, né, discutida reiteradamente aqui no colegiado, tem um histórico de uma discussão bastante intensa e produtiva entre nós. Eu, para simplificar, considerando que todos têm pleno conhecimento e domínio da matéria, eu alinho-me, portanto, repito, ao entendimento firmado na segunda turma do STJ e voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso do INSS, reconhecendo, portanto, a incidência do fator previdenciário na matéria. Perfeito. É como voto. Doutor... Senhor presidente, Vossa Excelência. eu
saúdo Vossa Excelência e, posteriormente, no meu discurso de despedida, farei mais considerações. Eu peço vênia ao eminente colega Boaventura, porque já venho seguindo reiteradamente, nesse caso, a posição já debatida lá em Vitória, onde nós afastamos o fator previdenciário na questão da aposentadoria dos professores. Me parece que é uma questão constitucional, é uma questão, e essa turma nacional ela tem também possibilidade de debater questões constitucionais, e eu vejo que não se pode ter uma aposentadoria especial, constitucionalmente definida, e uma lei infraconstitucional mudar o escopo dessa aposentadoria, aplicando questões que possam trazer algum malefício a uma situação especial que é a do professor. E, para ser bem breve, senhor presidente, eu quero registrar aqui o meu voto como minha última sessão, acompanhando o relator, que já é a posição dessa turma nacional, e realmente os debates têm sido muito intensos em relação a isso, mas eu quero aqui registrar o meu voto com o relator para que o professor não seja mais apenado com essa legislação que ofende frontalmente um direito constitucional garantido a essa categoria dos professores. É com o voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. É um pedido de vista do Dr. Rui Costa Gonçalves? Sim, presidente. Sem me alongar muito, saúde Perfeito. Vossa Excelência. Perfeito. Vinda, mas é porque nós discutimos realmente em Vitória, foi a minha primeira sessão, já cheguei no meio da discussão. Então, foi um placar muito apertado. E neste caso aqui, eu vou pedir vista e justifico que o recurso é representativo da controvérsia. Exato. E a composição aqui é outra. Exato. Então, peço vista. Perfeito. Eu proclamo, então, o resultado parcial do julgamento. Após o voto de Sua Excelência o relator, conhecendo o incidente e lhe negando provimento, e do voto sentido diverso de Sua Excelência o doutor Boaventura João Andrade, dando provimento ao incidente, sendo acompanhado por Sua Excelência o doutor Wilson Witzel, pediu vista antecipada. Sua Excelência o doutor Rui Costa Gonçalves aguardam os demais senhoras e senhores juízes. Agradeço a Vossa Excelência, Marcelo, mas parece que você ainda permanece na tribuna. Desta feita, pregou em julgamento Sua Excelência a doutora Ângela, relatora, do item 12 da pauta, cujo final do processo encontra os dígitos 7200. O assunto aposentadoria por idade, artigo 48 e 51 do benefícios em espécie, direito previdenciário. Requerente Alcides Zonta, requerido INSS. Isso aqui... Doutor Marcelo, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eminentes juízes, a questão deste processo é a aposentadoria por idade híbrida, e a questão aqui é saber se é requisito para a aquisição desse direito que o segurado esteja trabalhando no campo no momento em que implementa o requisito etário. Esta turma nacional, nos seus últimos pronunciamentos, bem recentes, de 2016, tem rejeitado a tese do INSS e tem decidido que não importa o tipo de atividade prestada nesse momento, se urbana ou rural. O STJ caminha na mesma linha, nos precedentes mais atuais, de maneira, então, que o que se consagra ali é que o prestador de atividade urbana poderia computar tempo de serviço rural para fins de aposentadoria híbrida urbana. Não é? Apesar dessa orientação jurisprudencial dominante, o INSS sustenta que a matéria está fatalmente atrelada a temas de índole constitucional, que não foram levados em conta nos pronunciamentos recentes da turma nacional e nem foram levados em conta quando decidiu o STJ, até porque não poderiam ali sê-lo mesmo. O que o INSS sustenta é que estender para os trabalhadores urbanos esse benefício é o resultado de
respeitosamente sustentamos uma equivocada interpretação do princípio da isonomia e uma interpretação que ofende o princípio contributivo. E vamos dizer por quê. Mas antes de dizer por quê, é necessário enfatizar que essa abordagem constitucional que estamos aqui propondo poderia ser feita aqui e respeitosamente sustentamos que deveria, porque desde a primeira decisão aqui proferida foi nesses quadrantes que os tribunais de origem ou que os órgãos de origem decidiram. Veja o que disse a turma recursal, como é usual no sistema dos juizados, usando como ratio decidente a fundamentação do juiz. A turma diz o seguinte: o autor sustenta que a exigência de que a última atividade seja rural fere o princípio da isonomia, visto que se aos trabalhadores rurais é permitido computar períodos urbanos, também seria permitido aos urbanos somar a atividade agrícola. E o segurado, na formulação da sua tese fundamental, que está no incidente agora julgado, diz também: incabível a exigência de que a última atividade deva ser rural, exigência esta que afronta o princípio da isonomia. Da nossa parte, senhores juízes, nós sustentamos de início que o parágrafo 3º do artigo 48 da Lei 8.213, que consagra essa aposentadoria híbrida, começa sob a seguinte expressão: os trabalhadores rurais, de que trata o parágrafo 1º, também rurais, deste artigo, etc., têm direito à aposentadoria híbrida. Portanto, na textualidade da norma, esse é um benefício rural. E, para se estendê-lo aos trabalhadores urbanos, é preciso construir uma ponte que precisa estar apoiada em algo, e o apoio é o princípio da isonomia. Mas nós sustentamos que a lei previdenciária faz esse tratamento diferenciado por uma razão. A ideia sempre foi cobrir aquele fenômeno de pessoas que trabalham por muito tempo no campo, em algum momento da vida vão à cidade e depois retornam à atividade campesina. Então, esse é o tratamento diferenciado que a lei pretendeu implementar, que conta com uma justificativa, e na nossa sustentação ela é razoável, de modo que não haveria tratamento anti-isonômico aqui a justificar essa extensão. No mais, e encerrando, a interpretação contrária viola o princípio contributivo do artigo 201 da Constituição. E por quê? Porque permitiria o aproveitamento de um trabalho rural em que não há contribuição direta para o sistema, para a composição de uma aposentadoria calcada na contributividade. No caso dos autos, o tempo de serviço rural foi prestado em economia de regime familiar. De 1963 a 74, o requisito etário foi alcançado em 2011, o requerimento feito em 2012, quer dizer, algo mais de 30 anos depois do abandono na atividade do campo. É por essas razões que nós pedimos que se negue provimento ao incidente. Obrigado. Encaminho a palavra à relatora, doutora Ângela Monteiro. Senhor presidente, bom dia. Em nome de quem cumprimento a todos, gostaria de externar minhas boas-vindas e votos de muito êxito. Doutor, realmente esse tema ele é polêmico. No caso deste processo aqui, às vezes eu até falo assim, como o senhor mesmo colocou, a questão principal aqui deste processo, porque foi legado, a sentença julgou procedente, a turma acrescentou que entendia cabível somente se ele fosse trabalhador rural na última atividade. No juízo já de admissibilidade, a juíza que fez a análise, ela até deixou claro que tanto a TNU quanto a TRU já haviam revisado a jurisprudência e que ela entendia, na verdade, que ainda havia uma certa controvérsia com relação à questão da contribuição, da carência. E foi afetado como representativo de controvérsia e eu verifiquei, eu transcrevi os pedilefes, um julgado do STJ, inclusive de relatoria do nosso atual presidente, e um pedilef que foi, acho que um dos primeiros votos aqui, do doutor Bruno Leonardo, que foi a questão justamente que era irrelevante se fosse o trabalhador urbano ou o trabalhador rural no momento em que implementados os requisitos.
transcrevi os PDFs e dei uma analisada atualmente em julgados assim publicados recentemente, agora de final do ano passado, da primeira turma do STJ, do ministro Sérgio Coquina, e onde fala-se justamente, pelo que eu vi do entendimento do STJ, essa questão realmente, se era trabalhador urbano ou rural, isso é indiferente. Inclusive, algumas emendas vêm escritas justamente assim, olha, indiferença e relevância. Porque entende-se, até transcrever alguns votos no inteiro teor, a questão que, justamente, é um sistema híbrido, soma-se os períodos. O que eu vi de mais relevante, que é a questão até que destaquei aqui, então, neste caso, doutora, a questão de se é só mesmo para os rurais ou para os urbanos, eu entendo que essa questão restou superada diante do entendimento do STJ. Por outro lado, eu tenho visto a questão realmente que ainda é preocupante, entendo também relevante, a questão da contribuição. E pelo que eu vi dos votos dos ministros do STJ, principalmente os mais recentes, que eu transcrevi inteiro teor, seria computado, sem contribuição, apenas o tempo rural até a Lei 8.213. A partir dali, para esse efeito, realmente seria necessária a contribuição. E é uma questão que também nos preocupa, porque nós debatemos, porque tem magistrados que entendem que, mesmo depois, não precisa. Nesse caso, eu já entendo que faz todo sentido, já que é uma aposentadoria por idade, só exige carência e idade. Então, neste caso, no caso desse incidente, eu conheci, dei parcial provimento para poder devolver para o juízo de origem, para adequar as seguintes teses. Que a Lei 11.718 de 2006, ao alterar o artigo 48, conferiu ao segurado o direito à aposentadoria híbrida por idade, possibilitando a soma dos lapsos de tempo de trabalho rural com o urbano, para fins deste benefício, irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento anterior ao cumprimento da idade ou da aposentadoria, seja rural ou urbano, seguindo a linha do STJ. A idade a ser observada é a do aposentadoria por idade urbana, 65 anos, homem, 65 mulher, e que o tempo rural anterior ao advento da Lei 8.213 pode ser computado para fins de carência sem recolhimentos, somente o período anterior. E realmente eu sei que ainda é controverso o tema, e eu já confessei aqui para os colegas que de vez em quando se eu pudesse, eu gostaria de entrar com uma PET, eu mesma, ou um RE, e pedir soluções, porque às vezes a gente vê que tem, é muito ruim quando, para o segurado, que ele tenha decisões díspares, às vezes no juizado ou na vara, e realmente... Ou no STJ. Também. E, na verdade, então, eu aqui, seguindo que as duas turmas do STJ com competência previdenciária, com relação à natureza urbana, rural, realmente, isso parece que é pacífico. A única questão que eu acho que eu vejo que mais extremamente relevante, que seria realmente o tempo contributivo, a partir de quando realmente precisa contribuir, que a partir da lei, aí não tem como mais simplesmente somar. Esse é o meu voto. Perfeito. Neste processo, há uma indicação do Dr. Gerson Luiz da Rocha, peço que confirme o pedido de vista antecipada, é isso? Estou pedindo de vista antecipada justamente porque esse tema ele foi objeto já de decisão aqui pela TNU. Por não. Em 2014 eu ainda não compunho o colegiado. E durante o período que estou aqui, esse tema não foi debatido mais. E a jurisprudência do STJ evoluiu bastante nesse período. Perfeito. E a questão realmente que causa mais perplexidade é justamente a questão da contagem desse tempo sem contribuição para efeitos de carência. Não é? Então, eu peço vista justamente para examinar Perfeito. Esse aspecto da questão com maior profundidade. Perfeito. Então, a gente já pregou isso. Eu encaminho a palavra ao Dr. Wilson, indagando Vossa Excelência se quer antecipar voto. Senhor presidente, eu, sem maiores considerações, diante do brilhantismo do voto proferido pela minha colega, juíza federal Ângela, eu vou acompanhar a relatora com as vênias ao meu também brilhante colega... Eventuais vênias, né? Exatamente. Eventuais vênias. Aqui nós temos dois gigantes estudiosos do direito previdenciário e a gente fica, às vezes, muito dividido com as teses que são apresentadas. Mas como eu não vou poder ter oportunidade de ver o voto do Dr. Gerson, eu vou pedir vênia a ele antecipar para acompanhar a relatora, que me parece a solução, no momento, ser a mais adequada.
É como voto, senhor presidente. Perfeito. Indago se algum dos eminentes membros quer antecipar voto. Não havendo antecipação de votos, proclamo então o resultado parcial do julgamento. Após o voto de Sua Excelência, senhora relatora, doutora Ângela Cristina Monteiro, conhecendo o incidente de dano parcial ao provimento, pediu vista antecipada a Sua Excelência, o juiz federal Gerson Luiz da Rocha, não sem antes Sua Excelência, doutor Wilson Witzel, antecipar voto acompanhando a relatoria. Aguardam as demais senhoras e senhores julgadores. Agradeço a Vossa Excelência, moção. Tá. Tá. Não está na internet, não está aparecendo. Doutora Maria Lúcia Gomes de Souza, Vossa Excelência é relatora do item 15, em que eu apregou em julgamento, então, o final do processo, número 8013. O tema versado, servidor público civil, direito administrativo e outras matérias de direito público requerente à União, requerido Maria da Conceição Costa Mota. Eu convido Sua Excelência, doutor Tiago de Freitas, a chegar à tribuna. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Tem a palavra, Vossa Excelência, o tempo regimental. A questão que toca aqui, a parte autora deduziu a pretensão no sentido de obter o auxílio transporte previsto no artigo 1º da medida provisória 2165-3601, fazendo uso de veículo próprio, independente da comprovação de qualquer despesa. Nesse sentido, a sentença julgou improcedente o pedido, sendo que, ao apreciar o recurso inominado, a turma recursal da Seção Judiciária de Alagoas deu provimento ao recurso. A União interpôs o incidente, que está sendo submetido à apreciação dessa colenda TNU, sendo certo que ele foi afetado ao regime de recurso apelativo de controvérsia. Tá? A questão discutida aqui não é se tem direito ao auxílio transporte somente aqueles que usam o transporte coletivo. Não é isso que está em discussão. A discussão aqui é o seguinte: se, na hipótese da pessoa, do servidor, fazer uso do seu veículo próprio, ela precisa ou não demonstrar a despesa que faz perante a administração, ou se basta a mera declaração no sentido para fazer jus ao benefício. O julgado recorrido entendeu que não se fazia necessário a demonstração de despesa. O paradigma trazido pela União, da 5ª turma recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, no sentido de que, pelo caráter indenizatório da verba, faz-se necessário provar o dispêndio. O entendimento que a União vem defender aqui, e que tem de mais adequado, seria nesse sentido, na necessidade de demonstrar a despesa. Certo? Porque, se a verba é indenizatória, próprio elaborem, é imperioso que se demonstre os gastos feitos nesse sentido. Entendeu? O que estaria mais de acordo com o princípio da moralidade, da eficiência e da legalidade. Caso não seja acolhido esse entendimento, o que a União entende assim, necessário é que, pela natureza de recurso representativo de controvérsia, né, e que será fixada uma tese, que seja ressalvada a necessidade de, ao ser feito o cálculo do valor devido a título desse auxílio, que seja descontado 6% previsto no artigo 2 da medida provisória 2165/36/2001, que é o 6% sobre o valor do soldo da remuneração do servidor interessado, para evitar uma enxurrada de ações por quem não tem direito, já que recebe teria um auxílio menor em razão desse desconto. Seria basicamente isso.
É basicamente isso. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra à eminente relatora, a doutora Maria Lúcia. Excelência, com a sustentação oral, realmente foi levantado um ponto em que eu não teria ainda focado no meu voto. Perfeito. Eu indagaria se seria possível a suspensão do julgamento para retomada na próxima sessão. Não sei se há essa previsão regimental. Não, na terminologia aqui, retirada que nós de temos pauta? que é vista regimental. Ou seja, o relator, após a sustentação oral, pode pedir vista regimental para a análise da questão debatida e aí a consequência é a suspensão do julgamento. Eu acho que isso não afronta o regimento. Perfeito? Muito obrigada Posso pela programar, solução. então? Pois não. Perfeitamente. Resultado parcial, após a sustentação oral, Sua Excelência, a eminente relatora, a doutora Maria Lúcia Gomes de Souza, pediu vista regimental. Agradeço a Vossa Excelência será informado da retomada do julgamento, com certeza. Muito obrigado. Maria Lúcia, o 6%, né, em Maria Lúcia, Wilson, é o 6%, né, que ficou atual. Tá, só para essa é uma questão que tem muito lá no Sul. Doutora Maria Lúcia, Vossa Excelência permanece na relatoria dos itens 326, 337, 339, 365, 374, 376 e 377. Em todos estes, eu convido Sua Excelência, o doutor Hugo Moraes, a tomar a tribuna. E os temas versados, no primeiro recurso, adicional de salubridade, sistema remuneratório e benefícios, servidor público civil, direito administrativo e outras matérias, direito público, requerente União e requerida Senira Palma. No 337, periculosidade, adicional, remuneração, verbas indenizatórias e benefícios, direito do trabalho, União requerente, requerido Eloy Huck. No 339, prescrição e decadência, fatos jurídicos, direito civil, União requerente, requerido Eunice de Melo. No 365, revisão geral anual, moral do Executivo, inciso 10 do 37 da Constituição, sistema remuneratório de benefícios, servidor público civil, administrativo e outras matérias, União permanece requerente e Irma Kleinburg, requerido. No 374, sistema remuneratório e benefícios, servidor público, direito administrativo, União requerente, requerido Jussara Marli Ag. E o 376, União requerente, requerido Vera Barbosa, sistema remuneratório, servidor público também. E o seguinte, mesmo tema, sobre o mesmo tema, verso processo, União requerente, requerido Isabete Soares Gonçalves. Para todos esses casos, eu indago o doutor Hugo. Bom dia, doutor Hugo. Bom dia, Excelência. Se você dispensa a leitura dos relatórios? Dispensa, Excelência. Tem a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo regimental. Excelentíssimo ministro-presidente dessa 40ª Turma Nacional, eminentes juízes federais, componentes dessa TNU, discute-se nos autos a necessidade de pagamento aos autores de valores decorrentes da alteração da proporcionalidade de sua aposentadoria em razão da averbação do tempo especial trabalhado em condições insalubres nos termos das ONs, números 3 e 7. No tocante ao incidente, a União se insurge contra a Acórdão Turma Recursal, que condenou a União ao pagamento dessas parcelas, dessas diferenças vencimentais, e quanto à prescrição, determinou a incidência do prazo quinquenal contado retroativamente à data do protocolo do requerimento administrativo dessa revisão de aposentadoria. Mas o recurso não merece conhecimento e tampouco provimento. Isso porque não preenche os requisitos de conhecimento em razão de suscitar divergência que não guarda similitude fático-jurídica, na medida em que esses precedentes citados pela União debatem a prescrição do próprio fundo de direito, do direito à contagem especial do tempo de serviço, mas não da pretensão de pagamento de diferenças decorrentes do reconhecimento administrativo específico
Ou seja, trata-se de incidente com divergência inespecífica, portanto não merece conhecimento. No mérito, ainda que ultrapassada essa preliminar, entendemos que os autores entendem que não deve prevalecer o provimento do incidente da União, porque o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça é de que as parcelas pretéritas decorrentes do reconhecimento administrativo do direito da revisão da aposentadoria são de trato sucessivo, razão pela qual não há que se falar em prescrição de fundo de direito. Excelência, são sucintas razões em tribuna. Em face delas, eu requeiro o não conhecimento dos incidentes da União, ou, se a tanto chegarem, o não provimento. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra a doutora Maria Lúcia Gomes de Souza, relatora. Pois não, Excelência. Excelência, esse caso aqui é exatamente idêntico a um processo que nós já julgamos na última sessão, no dia 17 de agosto, da relatoria do doutor Daniel. E eu, no meu voto, estou acolhendo a tese da ausência de divergência entre o paradigma e o acórdão recorrido, exatamente porque os paradigmas, conforme bem acentuou a parte que fez a sustentação oral, os requeridos, os paradigmas são referentes a caso de revisão de aposentadoria do próprio direito de revisão, sendo que, nesse caso, se trata do reconhecimento pela administração desse direito de revisão. Então, eles não se aplicariam, não há similitude fático-jurídica. E, quanto à própria, até no voto do doutor Daniel, ele entra também nessa parte do mérito para dizer que a nossa jurisprudência no sentido de que o reconhecimento por parte da administração implica na renúncia com o direito aos efeitos retroativos. Então, eu aqui não estou conhecendo, com base nesse precedente do doutor Daniel, que discutimos na última sessão, que foi unânime, ainda não foi publicado, mas já consta no sistema processual, e o meu voto é nesse sentido, acolhendo, com a questão de ordem número 13, para não conhecer, sendo que no voto do doutor Daniel, tanto ele acentuou a questão de que o paradigma não é válido, como, em obter dictum, mencionou que a posição no mérito da TNU também não é favorável ao acolhimento do incidente. Agradeço a Vossa Excelência. Em todos os processos que eu apregoei, e que Vossa Excelência sustentou por eles aqui, a tese de Vossa Excelência está sendo acolhida pelo colegiado à unanimidade, seguindo o voto da eminente relatora. Há alguma posição divergente aqui em plenário? Não havendo isso, eu peço a permissão de Vossa Excelência para proclamar, então, o resultado. Agradeço a Vossa Excelência. No item 326, então, a turma, por unanimidade, não conheceu do incidente de uniformização. Mesmo resultado para o item 339, mesmo resultado para o item 337, mesmo resultado para o 365, igual resultado ao 374, igual resultado ao 376 e igual resultado ao 377. Agradeço a Vossa Excelência. Eu declaro aprovados e julgados nos termos dos votos proferidos os 488 processos da lista da presente sessão. Senhoras e senhores juízes, membros da TNU, eminente procurador-geral da República, delego, então, a Sua Excelência, o doutor Boaventura João Andrade, para que se pronuncie em homenagem à Sua Excelência, o doutor Juiz Federal Wilson José Witzel, que deixa, lamentavelmente, a TNU. Vocês têm a palavra, doutor Boaventura. Pois não, senhor presidente, demais presentes, senhor juiz federal Wilson José Witzel, ao ensejo do cumprimento de mais uma etapa da trajetória jurisdicional do doutor Wilson José Witzel, colho a oportunidade para saudá-lo
com particular satisfação. Colega querido por todos, meu amigo e vizinho de gabinete na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, parceiro generoso e sempre disponível para colaborar construtivamente no meio funcional e institucional. Como corolário de seu alto conhecimento jurídico e de sua dedicação aos altos objetivos institucionais, temos um colega valoroso, combativo e operoso também no plano associativo, com notável desenvoltura em prol da magistratura federal e do Poder Judiciário. Para compartilhar um pouco de seu currículo, Sua Excelência registra. Ele foi oficial da Marinha, onde exerceu a função de oficial de pessoal do Grupo de Artilharia dos anos de 1989 a 1992. Foi assessor da presidência do Instituto de Previdência do município do Rio de Janeiro, coordenador do programa de crédito habitacional para baixa renda dos anos 94 a 97. Foi defensor público do Estado do Rio de Janeiro e onde atuou no Tribunal do Júri de Nilópolis, no ano 2001, quando então ingressou na Magistratura Federal. Professor da Defensoria, da Emerge e da Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação. Pois bem, prosseguindo, é pós-graduado em Docência Superior pela FABES, Rio de Janeiro, e mestrado, e cursou mestrado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Durante o tempo em que esteve no Espírito Santo, foi coordenador de ensino da Seção Judiciária e também coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Universidade de Vila Velha, nos anos 2005 a 2010. Vice-presidente da AJUFERGES, que é a nossa Associação de Juízes Federais nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em 2010, foi nomeado diretor do Foro da Subseção Judiciária de São João do Meriti. Em seguida, ingressou na primeira turma recursal, em 2012, do Rio de Janeiro, onde permanece. Participante ativo em várias comissões importantes na sua trajetória. Dentre elas, a Comissão Permanente de Estudos sobre Gestão da EMAF, Rio de Janeiro. De 2013 a 2015, foi eleito por unanimidade presidente das turmas recursais do Rio de Janeiro. Pois bem, atualmente Sua Excelência registra, ele é doutorando pela Universidade Federal Fluminense, com Visit no Harvard Kennedy School. Na TNU, o alto nível e a dedicação às atividades do Colegiado Nacional agregaram valor singular à missão uniformizadora da Turma Nacional, como facilmente vemos no teor de seus aprofundados votos e decisões. Portanto, longe, milhas náuticas, eu diria, da eloquência própria do eminente colega, queremos assim felicitá-lo ao cumprir seu biênio como membro oriundo da 2ª Região e agradecermos pelo privilégio de partilharmos experiências nesse período de sucesso na missão que, como sempre, se desincumbiu com proficiência e fidalguia. Receba, Dr. Witzel, nosso fraterno abraço. Doutor Wilson, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Sim, senhor ministro. Quero me recuperar aqui as palavras do meu irmão. Senhor presidente, ministro Mauro Campbell, senhor procurador da República, doutor Antônio Carlos Pessoa, prezados colegas, juízes federais e integrantes desta colenda Corte Nacional, cumprimento a todos na pessoa do meu querido amigo, irmão, juiz federal Boaventura Souza Santos, e agradeço profundamente as palavras que foram a mim dirigidas, e prezados colegas, juízes federais,
auxiliares desse grande Conselho da Justiça Federal, que invisíveis aqui no plenário, mas muito atuantes na retaguarda, doutor Savares, Lázaro, Ronivon, César e o querido amigo Reginaldo, combatente. Prezados servidores, na pessoa da nossa queridíssima secretária-geral onipresente, Viviane Costa Leite, na pessoa de quem eu cumprimento todos os nossos queridos servidores que durante esses 2 anos nos acolheram e são, ministros, servidores valorosos, e Vossa Excelência tem aí em suas mãos uma equipe de primeira linha. Senhores advogados, públicos e privados, senhores defensores públicos, senhoras e senhores, chegada a hora de dizer obrigado e um difícil até logo. Vi isto tantas vezes aqui, redigi tantas despedidas e a cada mês elas foram se tornando mais difíceis. Pelos elos mais fortes de amizade que vão se formando, infelizmente, é a minha vez de olhar para trás e ver como 2 anos passam rápido na inexorável régua do tempo, mas capaz de deixar marcas e realizações que jamais serão apagadas ou esquecidas, reverberando no futuro e na história nossa e da Justiça Federal. Senhor ministro, chegar à turma nacional é um momento muito especial na carreira de qualquer juiz federal, que exerce suas atribuições no denominado microsistema dos juizados especiais, cujo termo, senhor presidente, não corresponde mais a essa realidade. Não apenas pelos gigantescos números, mas pela repercussão das matérias aqui julgadas. Veja-se que tem em sua composição, como presidente, um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Presidência esta que, a partir de agora, seguirá sob a batuta de um grande jurista. Jovem ministro, com uma história cujos méritos refletem a grandeza de seus propósitos. É sorte desta casa, senhor ministro Mauro Campbell, tê-lo à frente durante o seu mandato no Conselho da Justiça Federal. Infelizmente, aqui me despeço, não terei a honra nem a oportunidade de desfrutar diretamente do seu convívio, mas tenho certeza que estarei acompanhando todos os trabalhos da TNU sob a sua presidência. Tenho certeza, senhor ministro, que o brilho da sua gestão seguirá as luzes já lançadas pelos que o antecederam, em especiais com os quais tive a honra de conviver, os ministros Humberto Martins, Jorge Mussi e Og Fernandes. Sua passagem pela TNU, senhor ministro, trará à sua excelência a visão sistêmica de toda a Justiça Federal, pois acumulará outra grande missão à frente da Corregedoria Geral da Justiça Federal. Aqui cheguei, senhor ministro, sob a presidência do ministro Humberto Martins, um magistrado exemplar, extremamente dedicado, comprometido com a importância dos juizados especiais. Acompanhei seu desempenho em levar adiante um dos grandes projetos para os juizados especiais federais, com a finalização dos estudos e apresentação ao Conselho da Justiça Federal do projeto de lei para a estruturação das turmas recursais e da TNU, que hoje estão a mendigar recursos para seu pleno funcionamento. Infelizmente, o projeto foi tolhido pela crise financeira e retirado da pauta do Conselho, sem previsão de retorno para a votação. Talvez, senhor ministro, alguns ajustes possam torná-lo viável, e acredito que assim possa, pelo menos, ser debatido nesse egrégio Conselho e no plenário desse egrégio Superior Tribunal de Justiça, assim que ser encaminhado a outra grande batalha no Congresso Nacional. Minha gratidão ao ministro Humberto Martins pela paciência em me ouvir nos pleitos após nossas sessões. Sob a presidência do ministro Mussi, foi possível, em curto espaço de tempo de apenas 6 meses, realizar 2 sessões descentralizadas na segunda região, uma em Vitória, no Espírito Santo, e outra na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, brindando minha região com a presença da TNU para participar do FONAGEF, organizado pela JUF no Espírito Santo, e difundir o trabalho da Corte em meu estado do Rio de Janeiro. Foi muito bem acolhido por vários estudantes e profissionais que acompanharam a sessão. Foi também sob a gestão do ministro Mussi que se aprovou a possibilidade da recondução do mandato, o que permitirá
maior estabilidade na jurisprudência da Corte e melhor aproveitamento dos conhecimentos adquiridos pelos juízes no trabalho em um colegiado de âmbito nacional. Infelizmente, esta cultura ainda precisa ser melhor compreendida, pois até o momento tivemos apenas uma recondução ao do meu colega, fraterno irmão, o juiz federal Boaventura João Andrade, que muito bem tem presidido os trabalhos nas sessões prévias e sempre trazendo a bagagem e experiência aos que chegam em seu terceiro ano nesta TNU. Agradeço, portanto, ao ministro Mussi pelo empenho em tão desgastante missão ao enfrentar essa cultura perante os tribunais na busca de soluções para quebrar esses paradigmas, que é uma marca na vida de Sua Excelência o ministro Jorge Mussi, a quem rendo minhas homenagens. Certamente, a recondução ainda será vista como fundamental e, em breve, semelhante ao que já ocorre com os juízes nos tribunais eleitorais, poderá ser uma constante aqui nesta turma nacional. Enfim, sob a gestão do ministro Og Fernandes, sua indelével marca como gestor, jornalista, jurista, se fizeram presentes e foram, para mim, inspiradoras. Em sua primeira sessão, já nos trouxe vários desafios, com a publicação dos comentários às súmulas da TNU, coordenado pelo brilhante juiz federal Frederico Killer, um dos futuros grandes mestres do direito processual brasileiro. Fizemos a realização do mutirão para julgamento de 12 mil processos. Ativou-se a conta no Twitter para transmissão das minutas de julgamento. E também a transmissão através do canal do YouTube das sessões da Turma Nacional. E a reestruturação da publicação dos nossos informativos. Todos os desafios foram cumpridos por Sua Excelência o ministro Og. Agradeço ainda pela presença como palestrante no Seminário Internacional de Direito Ambiental, realizado no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e organizado pela JUFESES, que tenho a honra de presidir. Certamente sentirei saudades de sua presença e energia contagiantes, sempre na busca de uma justiça mais ágil e eficaz, porque, para quem espera uma sentença, um dia pode ser uma eternidade. Saio da TNU no ano em que os juizados especiais federais estão debutando, completam 15 anos, desde a edição da Lei 10.259, em 12 de julho de 2001, e os estaduais chegaram aos 21 anos desde a edição da Lei 9.099. Com a alarmante cifra, senhor ministro, de 7 milhões de ações tramitando neste ano, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça. E apesar de alguns elogios, em verdade amargamos uma taxa de congestionamento que chegou aos 52% em 2014. Apenas nessa TNU há processos tramitando há mais de um lustro. Muitos atribuem a necessidade de mudança de atitude por parte dos juízes, melhor gestão dos processos e do acervo, e retomada dos ideais que inspiraram a criação dos juizados de pequenas causas para que possamos assim melhorar. Senhor ministro, ouso discordar. Eu vejo o problema de forma bastante distinta. Acho que estamos misturando coisas diferentes. Em verdade, criamos uma forma de retirar dos tribunais demandas de massa, e o problema apenas mudou de endereço. Especificamente no caso da Justiça Federal, os juizados trouxeram um grande avanço processual, mostrando que a Fazenda não precisa de privilégios e que é possível fazer pagamento de forma mais célere com execução através dos RPVs. Erramos, penso eu. Contudo, ao acreditar que a limitação de 60 salários mínimos seria algo mágico para reduzir a demanda nas ações previdenciárias. Mas, infelizmente, o resultado é contrário, e hoje os advogados estão preferindo ajuizar ações perante as varas cíveis e percorrer o rito ordinário nos tribunais a se submeter aos juizados especiais e ter os seus processos represados nas turmas recursais, com uma jurisprudência muitas vezes oscilante. Prova disso, senhor ministro, é a recente criação do IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, muito debatido aqui na nossa comissão de processo civil, que eu tive, comissão de análise das repercussões do processo civil no regimento da TNU e das turmas, tive a honra de presidir, e esse IRDR terá efeito sobre os juizados especiais e sobre essa TNU, levando em definitivo para os tribunais o que de lá, na verdade, nunca deveria ter saído. Penso que após este tempo é chegada a hora de refletir sobre o erro.
olhar para o lado e ver que as origens das pequenas causas, remontando às Small Claims Courts em New York City, está distante do que criamos no Brasil. Em especial na Justiça Federal, cuja compreensão poucos juízes federais do mundo conseguem entender. Uma corte de pequenas causas numa justiça de magnitude da Justiça Federal. Deixando para os juizados especiais matéria de ordem pública, de grande repercussão, haja vista os representativos de controvérsia que aqui julgamos. Para tentar, magicamente, repito, querer chegar a causas de menor complexidade, simplesmente com a pecha de estabelecer um limite de 60 salários mínimos. Enquanto nos tribunais, nas turmas criminais e previdenciárias, julga-se a mesma coisa, com valores acima do teto. Senhor ministro, passa da hora de darmos às turmas recursais o lugar que lhes é de direito no sistema, que nunca deveria ter sido diferente. Refriso que a conquista processual foi extremamente importante, mas o artigo 98 da Constituição foi alterado para trazer uma piora dos serviços judicionais. E eu, assim, espero que os cargos de juízes das turmas recursais possam ser providos por promoção a um segundo grau efetivo. Possamos criar, assim, uma jurisdição especializada em matéria previdenciária, que é isso que se espera, que é isso que hoje preme a grande maioria dos estudiosos do direito previdenciário. E mantendo a descentralização, que foi uma das conquistas da Emenda Constitucional 45, e como hoje já está as turmas recursais nas várias sessões judiciárias pelo Brasil. Aproveitando-se, assim, o rito processual mais célere, a descentralização, que foi uma conquista dos juizados especiais. E aqui, me encaminhando para o final, senhor presidente, tenho certeza de que sua passagem pela TNU será marcante. Vossa Excelência há de compreender ainda mais tais problemas, que certamente, com sua vasta cultura e saber, há de ter visão melhor, talvez, do que a minha, certamente. Registro a importante decisão que Vossa Excelência já traz, que é o uso da toga, símbolo da magistratura, e que faz lembrar a todos que o preto, ao tempo em que todas as cores se misturam, não há prevalência de nenhuma sobre as demais. Pressuposto maior da nossa imparcialidade. E não há razão para ser diferente. A justiça do menos favorecido não pode ser diferente da justiça glamurosa dos tribunais. Finalizo, senhor ministro, com um profundo agradecimento a Deus, que, em toda a sua magnitude, me confiou essa missão, que tenho cumprido, sempre tendo em mente os ensinamentos transmitidos a Moisés. Não sereis injustos em vossos juízos, não favorecerás o pobre e nem terás complacência com o grande, mas segundo a justiça julgarás o teu próximo. Levítico 19:15. Agradeço a todos que me apoiaram de alguma forma, por todos os ensinamentos que vou levar do convívio com este colegiado de hoje e de ontem, e todos os brilhantes e sábios juízes da Justiça Federal com quem tive a honra de conviver. Agradeço especialmente aos meus fiéis assessores, estagiários, nas pessoas do meu chefe de gabinete, André, Armando e Valéria, que sofreram e dividiram comigo as angústias da dura responsabilidade de ser juiz e dizer o justo direito, ao mesmo tempo em que me dividia para atender as responsabilidades de presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que hoje congrega 240 associados, entre juízes, desembargadores e ministros. E ainda com as minhas atribuições como aluno do doutorado em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense. Agradeço ao meu pai e à minha mãe, pessoas humildes, com pouca escolaridade, mas que souberam transmitir grande sabedoria aos seus filhos. Acima de tudo, a honestidade e perseverança. A cada passo que damos a serviço do nosso país, os enchem de orgulho e de sentimento do dever cumprido. A minha amada esposa Helena, minha alma, meus filhos Eric, Vicenzo, Beatriz, Bárbara, meu sangue. Não tenho palavras para agradecer e dizer o quanto eu os amo e o quanto me fazem feliz. Recebam minha gratidão pelos dias em que estive longe e meu lugar ficou vazio na nossa mesa de jantar. Saibam que eu estava a serviço da nossa pátria, este país maravilhoso, que tenho certeza nós vamos fazer de tudo para deixar melhor do que encontramos. Perdoem pela emoção, um grande abraço a todos, até breve. Muito obrigado, meus amigos.
Antes de encerrar, eu quero, doutor Wilson, não suplantar o que já foi dito aqui pelo doutor Boaventura, mas agradecer os elogios lançados à minha pessoa e subscrever todos os elogios lançados aos meus antecessores, integralmente. Registro que também cumprimentar vocês pelas críticas e sugestões que lança no seu pronunciamento, com as quais eu garanto a Vossa Excelência, na sua grande maioria, eu concordo com todas elas. E deixar aqui o registro público de que vou sim pleitear. Já pedi à assessoria que me encaminhasse esse estudo já feito e que foi suspensa a tramitação no CJF, para que eu faça uma reanálise desse estudo e submeta ao Conselho Federal. Pode o Conselho eventualmente recusar, mas eu não vou me omitir nesse particular, já que essa é a posição da TNU até aqui, e espero que assim seja, e é meu dever como presidente da TNU agir como presidente da TNU, e não me submeter ao julgo político de quem quer que seja. Dessa forma, eu agradeço, cumprimento finalmente Vossa Excelência pela gestão aqui na turma. Certamente Vossa Excelência que traz toda uma bagagem intelectual e também uma representação classista de escola, deixou sua marca e não passou pela TNU, mas fez seu tempo, isso é importante. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.